Shalom para todos, com a ajuda eterna nos dá mais na Parashá. E dessa vez nos dá Parashá Harei, que está no livro de Vaikra, ou Levítico, no capítulo 16. Esta é a 29ª porção da Torá. Nós não vamos estudar essa Parashá em profundidade, porque essa Parashá é uma Parashá de Yom Kippur, da festa de Yom Kippur. Mas vou trazer alguns conceitos sobre essa Parashá. E eu espero que o Eterno abençoe a todos, que ilumine a todos para que entendam tudo que eu quero passar para vocês nas possibilidades que o Eterno me dá. Vamos ler então no capítulo 16, no versículo 6 de Levítico, ou Vaikra. E oferecerá Arão o seu novilho da oferta de pecado, e fará expiação por si e por sua casa. Tomará os 2 cabritos e o fará ficar diante do Eterno, à porta da tenda da reunião, e lançará Arão sobre os 2 cabritos sorte, uma para o Eterno e outra para Azazel. Essa paraxá é muito interessante e muito misteriosa. Nós vamos ter vários conceitos sobre o Azazel, o cabrito, né, que era oferecido a Azazel. O Azazel, né? Alguns livros chamados de apócrifos trazem algumas referências sobre Azazel, o Azazel, e vem falar que era um anjo caído e não sei o que, umas conversas que podem ter significado ou relação com algum tipo de anjo, mas não era especialmente ou especificamente sobre essa paraxá. Esse bode aqui, esse Azazel, não era um Shedim, não era porque que o Eterno não ia mandar trazer um sacrifício para ele e outro para um Shedim. É como se estivesse cultuando a deuses ou a Shedims, demônios. E o Eterno nunca quis que nem Israel nem a humanidade tivesse outros deuses diante deles, nem diante de Israel nem diante do povo, as nações. Azazel, na verdade, é a junção de 2 nomes, Azazel, que vem significar o bode da partida, ou cabrito da partida, ou cabrito da despedida. É isso que significa Azazel. Não tem nada a ver com adoração ou com culto a outros deuses ou a demônios, a Shedins. É totalmente diferente. Isso é incabível diante do Eterno. Isso o Eterno nunca pediu para ninguém, nem pedirá. Ok? Mas vamos entender o conceito de 2 cabritos. O interessante, o importante desses 2 cabritos é entendermos que esses 2 cabritos morreriam. Um morreria para o pecado de Israel, e que era levado sobre ele no deserto, que era o cabrito do despedido, o cabrito mandado embora, e ele morreria lá no deserto, ou de fome, ou caía de algum precipício. Tem várias histórias também sobre isso, não vou entrar nesses detalhes, mas de uma forma ou de outra esse cabrito morria, o bode, né? Mas morria esse animal, levando os pecados mais severos de Israel. Esse bode, ele é especial para isso. Uma vez por ano era feito esse rito de sacrifício, e esse bode, ele era designado pelo Eterno para levar os pecados mais graves de Israel sobre si, e morria lá no deserto. E o outro bode, ou cabrito, ele era morto diante do Eterno ali no altar. O Arão tinha que, depois que fazia todo o sacrifício por si, por sua casa, com o bezerro que ele tinha que matar, ou o novilho, e fazia o rito de purificação de si próprio, e entrava Kadosh HaKodashim, e
ali ele oferecia esse cabrito ao Eterno, e esse cabrito representava também os pecados de Israel, mas eram os pecados mais leves, os pecados mais comuns, corriqueiros, que era levado sobre aquele cabrito. Mas qual a diferença de um cabrito e do outro? Nenhuma. O Eterno não manda designar um cabrito bonito que traga para ele, nem um cevado gordinho, não era isso, nem tinha nada de uma escolha específica ou especial para o cabrito que ia morrer diante do Eterno, e também não tinha nenhuma designação para o cabrito que ia morrer lá no deserto. Os dois cabritos eram iguais, semelhantes, porém eram escolhidos voluntariamente. Na hora que chegava diante do sumo sacerdote, era escolhido o cabrito que ia ser oferecido no altar diante do Eterno, e o cabrito que ia ser levado, mandado embora para o deserto, chamado, que dava-se esse nome, que ficava com esse nome de Azazel, pelo fato dele ser despedido. É o cabrito despedido, é Azazel, despedido. E então isso traz um entendimento para nós também sobre o nosso comportamento. E esses cabritos também representam nós, seres humanos. Por que representa o ser humano? O ser humano, ele tem dois lados dentro dele, dois lados que chamamos de Yetzer Hatov e Yetzer Hara. O ser humano, ele tem um lado bom, Yetzer Hatov, e Yetzer Hara é o lado ruim. O ser humano, ele tem a obrigação de controlar os seus impulsos. E esses cabritos, um representa Yetzer Hara e outro representa Yetzer Hatov. E o que significa isso? Significa que quando você é uma pessoa que começa a entender Torá, começa a se chegar ao Eterno, você tem a obrigação de guardar os mandamentos do Eterno, de acordo vai chegando aos teus ouvidos. Então você começa a matar aquele lado mal seu, aquele instinto maligno seu, aquele instinto perverso, aquele instinto desagradável, vai sendo jogado ao deserto, vai sendo jogado ao esquecimento, vai sendo morto aos poucos, e vai levando toda a tua iniquidade embora e limpando o teu ser novamente. E isso é matar o cabrito do deserto. E o que é o outro cabrito então que morreria também? É um outro conceito muito interessante de entendermos, que é quando você começa a se encher do Eterno, começa a encher do Ruach do Eterno, do Espírito do Eterno, você começa a ser morto ao mundo, você começa a se entregar à obra do Eterno, você começa a se entregar ao Eterno. Então você está se anulando para que o Eterno reflita em você a imagem dele, para que você seja um instrumento do Eterno, para que você seja um filho verdadeiro do Eterno, um servo verdadeiro do Eterno, porque o servo faz tudo aquilo que o teu mestre, o teu patrão, o teu superior manda. Isso é ser servo. E então ele naturalmente representa o próprio Eterno. E então nós, quando somos luz ao mundo, nós estamos representando o Eterno, nós estamos representando a palavra do Eterno neste mundo. Então nós estamos anulando a nós mesmos e refletindo a imagem do Eterno nessa terra. E então isso é matar o cabrito mau, o cabrito que vai para o deserto, e também entregar um cabrito ao Eterno, o cabrito da bondade, o cabrito que vem trazer coisas boas, o cabrito diferente ao Eterno, o cabrito que é o cabrito que vai te elevar. Sendo assim, então, o nosso lado bom é um lado de sacrifício ao Eterno. É isso que essa passagem, essa mensagem vem trazer para nós. Então nós somos apresentados como um corban ao Eterno, quando nós nos aproximamos muito do Eterno. Nós vamos entender também que quando nós estamos num processo de evolução na Torá,
nós estamos começando a entender a Torá, nós estamos começando a andar diante do Eterno, ouvindo as parashot e dando ouvido e permanecendo diante do Eterno. Nós temos uma saída do Egito, nós temos que começar a andar e seguir o que o Eterno nos manda. E como foi dito nas parashots passadas, nós vamos atravessar, nós vamos ter um mar pela nossa frente, mas nós vamos ter que ter fé e caminhar com o Eterno, com um pensamento positivo, com fé, emuná no Eterno e atravessarmos esse mar. Nós vamos ter o deserto pela frente, mas nós vamos ter que atravessar esse deserto também, porque depois do deserto nós vamos ter a terra prometida. Nós vamos ter as bênçãos do Eterno sobre a nossa vida. E é isso que nós temos que pensar a cada momento que nós estudamos a Torá, que nós cumprimos as mitzvot, os mandamentos. E não adianta nós pensarmos que é pelos nossos méritos que vamos chegar do outro lado, chegarmos à terra prometida, chegarmos onde o Eterno quer que nós cheguemos. Não é isso, nós não temos mérito nenhum. O Eterno vai nos dar força, o Eterno vai nos dar vigor e vai nos manter diante dele para que possamos alcançar, não com nossos méritos, mas com os méritos do próprio Eterno, que vai nos dar essa força, porque nós não temos nada, nós não somos nada sem o Eterno, nem a nossa respiração nós temos se não for o Eterno que nos dê essa respiração, nem a vida nós temos se não for a vida que o Eterno nos dá a cada manhã. Então não adianta pensarmos que nós vamos começar a caminhar, a sair do Egito, que nós temos que sair do Egito e vai chegar, vai ser fácil, vai ser tudo moleza, mas porque não vai. Vai vir um mar pela frente, vai vir batalhas, vai vir lutas pela frente, vai vir o deserto que vamos ter que passar, vamos sofrer nesse deserto, mas em todas as coisas o Eterno está nos experimentando e nos fortalecendo para ver se nós vamos ser aqueles que vai querer voltar ou se nós vamos ser aqueles que vai querer continuar. E que o Eterno nos dê força a mim, dê a força a vocês que estão vendo esse vídeo, para que vocês e eu possamos sermos aqueles que vamos lutar, vamos encarar as barreiras, vamos encarar os inimigos, vamos encarar o mar, vamos encarar o deserto e que nós possamos estar de longe vendo o horizonte, vendo a terra prometida, vendo o nosso destino bem ali na nossa frente, que o Eterno tem nos prometido. Na maioria das vezes o homem ele é fraco, ele é egoísta, ele pensa em si próprio, ele pensa só nas suas forças, ele pensa que ele tem força, ele pensa só nos bens materiais e nós nunca podemos achar que temos alguma coisa ou que somos alguma coisa. Sempre temos que olhar para o lado, para o nosso próximo e ver quem é que está do nosso lado e que possa andar de mãos dadas conosco, possa pendurar na nossa mão ou possa nos dar a mão para que possamos ir juntos com eles, porque um ajuda sempre o outro a caminhar. E se nós estamos todos no mesmo caminho, na mesma direção, que é a Torá, e seguir as mitzvot do Eterno, nós vamos chegar ao destino que o Eterno tem para nós. Os nossos sábios dizem que o homem tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. E eu posso ajudar no complemento dessas palavras, que o homem tem que saber mesmo de onde veio, e que é o Egito, e tem que saber que nesse caminho não vai ser fácil, vai ter muitas barreiras, vai ter muitas coisas difíceis, mas com a força que o Eterno nos dá, e com o Eterno na nossa frente, como diz o salmista Davi, Shivitzi Adonai Ligniti Tamir, tem o curso sempre Eterno diante de mim, nós colocamos o Eterno na nossa frente e nós vamos pegando na mão do Eterno, nos agarrando ao Eterno, e nós vamos lutando e nós vamos cumprindo os mandamentos, nós vamos cumprindo as festas que o Eterno tem nos dado, e nós vamos cada dia superando as dificuldades, as barreiras, e sabendo que não vai ser fácil nem para mim e nem para ninguém. Podemos contar um com os outros, com nossos afins, com nossos irmãos, e juntos podemos alcançar e trilhar diante do Eterno no caminho que o Eterno tem para nós, no caminho que o Eterno nos deu. Então que o Eterno possa nos abençoar, que nós possamos a cada dia refletirmos mais nas coisas
que o Eterno tem nos revelado, que nós tenhamos na nossa mente que o salário do pecado é a morte, como diz um sábio uma vez, e é verdade. O pecado nosso, ele refletia sobre a nossa vida, que traria morte para nós, e que tanto os carneiros, os cordeiros, as novilhas e os cabritos também acabavam sendo mortos por nossa culpa. Então que nós possamos controlar o nosso Yetzer Hara, possamos matar o nosso Yetzer Hara no deserto, o nosso lado mal, e que nós possamos servirmos de expiação diante do Eterno todos os dias da nossa vida, nos entregando verdadeiramente ao Eterno, e que nós venhamos ter sempre em mente que o nosso pecado pode trazer morte para nós. Que o Eterno abençoe a todos mais essa semana. Shabbat Shalom para todos.